Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de quinta. Na aula de hoje eu vou responder uma pergunta muito comum. Será que HIIT é aeróbio? Ou será que esse modelo de treino tem maior contribuição do metabolismo anaeróbio? Então vem comigo, eu vou trazer algumas informações bem legais e lá no final da aula eu mostro alguma aplicação prática para tudo que vai ser falado. Beleza? Vamos nessa! Muito bem, então, meus amigos, vamos nessa! A aula de hoje está baseada nos seguintes tópicos. Eu vou apresentar alguma conceituação sobre o que seria classificar modelos de exercício como aeróbio ou anaeróbio. Eu chamei esse segundo tópico de vias energéticas, mas na verdade é um momento onde eu vou imaginar, né, sobre de onde podem vir alguns equívocos conceituais, né, que levam inclusive a essa pergunta. Vou responder de fato essa pergunta que é o objetivo da aula de hoje e lá no final o famoso e daí, né? E o que eu tenho a ver com esse tipo de informação, por que isso vai ou não contribuir com o meu cotidiano profissional, com a minha prática. Na aula passada eu sugeri um livro e como eu acho legal fazer isso, a aula de hoje também foi baseada em um livro e eu vou recomendar aqui também. Na aula passada eu falei do livro do Boucher e do Lawson, mas hoje eu vou falar baseado no livro do Fabrício Boscolo, né? Então esse livro aqui é muito legal, tá em português, de fato muito bom. Joga no Google Fabrício Boscolo, eu tenho certeza que vai achar um monte de coisa ótima que ele faz lá. Fica aí a minha recomendação. Então se tu já leu o livro e achou alguma coisa em comum com essa aula, por causa disso, beleza? Muito bem. Vale a pena o contrário também. Se ficou com alguma dúvida da aula, o livro pode ajudar a tirar algumas dúvidas conceituais também com mais calma. Ou qualquer coisa, manda pergunta aí que eu vou ter o prazer em responder. Foi? Muito bem. Então, apesar de para algumas pessoas esse tópico já ser superado, eu fiz uma busca aí pela internet, Google Imagens, e achei algumas coisas que ilustram a importância dessa aula e de estar falando desse tema, né? Então, é muito usual associar atividades que vão ser chamadas de aeróbias ou anaeróbias com o tipo de exercício, né? Frequentemente, o exercício aeróbio é associado a atividades de longa duração e de baixa e moderada intensidade, enquanto que os anaeróbios são associados a curta duração e alta intensidade. Existem também exemplos daí na internet que falam que exercícios anaeróbios são caracterizados por sprints ou por treinamento intervalado, como pode ser visto aqui. E tem alguns casos mais severos que vão dizer que exercícios anaeróbios são feitos na ausência de oxigênio, talvez na lua, né? Que são feitos em alta intensidade, de curta duração e assim sucessivamente. Bom, eu vou tentar mostrar o porquê que talvez esses conceitos precisem ser revistos, né? E como que isso afeta a nossa tomada de decisão durante a prescrição de treino. Começando do começo, essa não é uma aula sobre bioenergética. Se vocês quiserem uma aula sobre bioenergética, pede aí e a gente combina uma. Mas eu vou dar só um panorama geral e absurdamente superficial sobre as nossas vias energéticas de produção de ATP. Então a gente vai ter a seguinte classificação conceitual, né? Nós temos as fontes anaeróbias, que são divididas em alática e lática. Então, a lática seria aquela advinda do ATP-CP, né, da fosfocreatina, creatinoquinase e tudo mais. É o que a gente vai chamar de fonte imediata, né, a mais rápida, a mais associada à produção de potência. E a via anaeróbia lática, aquela que termina, entre aspas, no lactato, que é advinda da glicólise, que pode ser da glicose, tanto do glicogênio hepático quanto intramuscular, glicose sanguínea. Então, eu tenho a quebra da glicose num processo que também é anaeróbio. E, por fim, o famoso treinamento aeróbio, a fonte aeróbia, a via oxidativa, é aquela que acontece na presença, então, de oxigênio, ou, na verdade, aquela que exige oxigênio para suas reações químicas, né? Então, a gente está falando de beta-oxidação, do ciclo
de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, que podem vir tanto de ácido graxo livre, da glicose, até de alguns aminoácidos. Bom, o fato é que aqui a gente tem reações que não exigem o oxigênio na sua cadeia e reações que exigem. Então, quando eu estou falando isso, eu não posso extrapolar isso para a ausência de oxigênio. Quando o oxigênio está ausente é que essas vias vão funcionar. Não é assim que funciona. Elas todas estão em atividade o tempo todo, o que muda é o percentual de contribuição de cada uma. Já já eu reforço um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente está falando então que alguma coisa é aeróbia, eu estou falando que a via energética de produção de ATP é aquela que vem da mitocôndria, é aquela que vem da respiração mitocondrial, é aquela que a gente vai chamar de oxidativa, beleza? Um outro ponto é considerar o que não é anaeróbio ou aeróbio, né? Então essa dicotomia deixa tudo mais complicado. Então a gente precisa entender que quando fala de vias energéticas, eu estou falando de contribuição de uma ou de outra. E então a gente troca a pergunta se HIIT é ou não é, se luta é ou não é, se futebol é ou não é aeróbio, e a gente tenta entender o quanto este metabolismo predomina ou quanto ele contribui para determinada atividade. Então essa aqui é a primeira imagem que eu trago do trabalho do Gaston, de 2001, vou trazer outras, mas que mostra que, dependendo da duração do exercício máximo, eu tenho diferentes contribuições do metabolismo anaeróbio e do metabolismo aeróbio. Mas percebam que não há isso não acontece de modo absoluto, né? Em nenhum momento. Então, em todas as atividades, eu tenho um percentual de contribuição anaeróbia e um percentual de contribuição aeróbia. De acordo com os autores, o ponto de transição do predomínio anaeróbio para o predomínio aeróbio ocorre por volta de 75 segundos. Então, um esforço máximo que dura 75 segundos passa a ser predominantemente aeróbio, né? Então, esse é um ponto essencial para a gente continuar a nossa conversa, né? Porque falar que algo é ou não é aeróbio é extremamente simplista e complica muito a nossa tomada de decisão. Talvez alguns equívocos tenham vindo por causa disso, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como que eu entendo que as vias energéticas podem explicar essas principais confusões, né? Eu elenquei aqui 2 motivos que podem sugerir, né, onde que estão os gaps aí dessa pergunta, né? Então vamos começar. Primeiro ponto. De novo, uma imagem do Paul Gaston, de 2001. A gente tem aqui a distribuição das vias energéticas de acordo com o seu percentual de contribuição em um exercício máximo, né, de acordo com a sua duração. Então, vocês vão lembrar lá da aula de fisiologia do exercício, um exercício começa, ele é máximo, é feito em alta intensidade, então ele tem maior contribuição do sistema imediato, do sistema dos fosfagênios, do ATP-CP. Como o estoque é pequeno e a potência é muito alta, eu tenho uma redução drástica na contribuição desse sistema já nos primeiros 15 a 20 segundos. Com esta redução, quem começa a ajudar na produção de ATP, ou melhor, né, quem aumenta a sua ajuda na contribuição da produção de ATP é a glicólise, que eu já adiantei anteriormente do que se trata, até que lá por volta dos 75 segundos, como eu também já tinha mostrado, o metabolismo oxidativo passa então a contribuir com maior percentual, né, no suprimento de ATP, de energia. Bom, então a gente tem um ponto de corte aqui, que parece ser este aqui, por volta de 75 segundos. E olhando para cá, um entendimento que eu percebi que algumas pessoas têm é o seguinte. Bom, se eu tenho uma atividade que tem alta intensidade, é feita em alta intensidade, e que tem uma duração curta de 20 segundos, de 30 segundos, esta atividade vai ser, então, considerada predominantemente
anaeróbia, que é o que de fato esse trabalho mostra, que é o que de fato a gente já sabe a partir do entendimento de fisiologia do exercício. Bom, o que acontece? Este esforço curto, menor do que 75 segundos, ele é de fato anaeróbio. Mas existe um pequeno problema quando a gente extrapola isso para atividades que são repetidas. Então aqui eu estou entendendo que um único sprint com esta duração, ele é de fato predominantemente anaeróbio. Mas eu preciso fazer outro tipo de análise para saber o que acontece quando eu passo a repetir estes esforços. E aí, o que muita gente pensa? Bom, então se eu fiz um esforço até aqui, eu paro, né, descanso, recupero minhas vias energéticas e quando eu recomeçar no próximo esforço, eu vou recomeçar do início. E eu vou ter o mesmo comportamento. Eu já adianto, vou mostrar mais para frente, mas não é isso que acontece de fato. Mas na minha opinião, talvez esse seja um ponto que talvez tenha confundido algumas pessoas durante muito tempo, que começaram a dizer o seguinte: olha, na luta o esforço é curto. Como ele dura menos do que 75 segundos, então a luta ela é anaeróbia. O futebol é uma modalidade anaeróbia, porque tem salto, tem o sprint, tem o chute, né? E todas essas atividades duram menos do que 75 segundos, algumas delas muito menos do que isso, inclusive. Mas o fato é que não dá para entender essa perspectiva energética que foi descrita para um modelo contínuo quando eu estou falando de atividades que são intermitentes. Então, para mim, esse é o primeiro motivo de desconexa no entendimento dessa temática. Bom, segundo motivo envolve o limiar anaeróbio, né? Então vamos lá. A gente tem aqui um teste progressivo, máximo, né, até exaustão. Os sujeitos foram aumentando a velocidade de corrida aqui e o lactato sanguíneo foi sendo medido a cada momento, a cada aumento de velocidade, ok? Bom, então o que a gente percebe aqui? Que a gente tem aí, de modo genérico, um valor de 4 milimols de lactato é associado ao limiar anaeróbio dos sujeitos. Então, se este gráfico aqui fosse de um sujeito real, esse sujeito teria aí uma intensidade de limiar anaeróbio a 18 km por hora, o que levaria ele a produzir 4 milimols de lactato. Bom, qual que é a interpretação de algumas pessoas? Que o limiar anaeróbio é o ponto de transição aeróbio a anaeróbio. Repetindo, é o ponto de transição aeróbio a anaeróbio. Ou seja, seria o ponto no qual as vias aeróbias não dariam mais conta da demanda energética e aí passariam a recorrer às vias anaeróbias, que são muito menos econômicas, né? Bom, esse entendimento ele está equivocado. Por que ele está equivocado? Porque, na verdade, o limiar anaeróbio, ele não é a transição aeróbio-anaeróbio. Ele é o ponto no qual, presta atenção, a produção de lactato ficou maior do que a habilidade de remoção. E é por isso que ele acumula. Só isso. Então, é claro que ele indica que ocorreu um aumento da contribuição glicolítica, mas ele não indica que esse aumento é suficiente para gerar predominância, né? Isso pode ser visto por este gráfico, quando a gente analisa a contribuição dos sistemas energéticos durante um teste incremental, a gente vai ver então que mesmo com o aumento do lactato, mesmo depois do limiar anaeróbio, a contribuição glicolítica ainda é muito menor do que a contribuição oxidativa. Então, isso aqui está na casa dos 93%. Então, a contribuição glicolítica, mesmo depois do limiar anaeróbio em teste progressivo, ainda fica menor do que 10%. Então, o que a gente precisa entender aqui? Voltando para cá. As pessoas olham um treinamento intervalado de alta intensidade e dizem, olha, o lactato bateu em 12, bateu em 15, bateu em 20. Olha, tem um estudo com MMA mostrando 20 milimols. Olha, tem estudo com futebol mostrando um número alto também. E todos eles são acima de 4.
Então, tudo isso é anaeróbio. Percebam, então, como há um equívoco, né? Não é porque tem grande contribuição glicolítica, não é porque tem aumento da concentração de lactato que a atividade será, então, considerada anaeróbia como predominância. Ok? Muito bem, eu espero que isso tenha ficado claro, né? Estes são os dois pontos que eu elenquei para ilustrar onde estão as confusões, né? Para quando entender que talvez alguma coisa seja classificada como anaeróbia, quando na verdade não é. Se por acaso ficou confuso, deixa lá nos comentários e eu tento ajudar. Bom, muito bem. Então a gente já entendeu o que é um exercício aeróbio, é aquele que a maior parte da energia advém da fonte oxidativa, da respiração mitocondrial. Eu já falei dos motivos do porquê às vezes ocorre uma confusão. Então, o primeiro remete a uma conclusão baseada em exercícios de um só sprint ou contínuos, e o outro que envolve o entendimento do limiar anaeróbio. E aí, considerando esses dois pontos como superados, que já foram entendidos, a gente pode então responder a pergunta: mas de fato, HIIT é ou não é predominantemente aeróbio, ou quando que é e quando que não é? Muito bem. Reforçando o que eu tinha falado antes, se estivermos falando de um único sprint de 3 segundos, ele é, obviamente, como tudo que eu mostrei anteriormente, predominantemente anaeróbio. Então a gente tem aí maior contribuição, 97% vem de fontes que não são a oxidativa. Mas aqui vale a pena frisar também que mesmo em um sprint máximo de apenas 3 segundos, a gente tem, obviamente, contribuição aeróbia ocorrendo, ok? Então, isso é verdade. Se eu estiver falando de um único sprint, este único sprint segue aquele padrão descrito como a gente havia falado. Mas, Vitor, e quando a gente repete sprints? E quando a gente repete esforços? Que é o que a gente faz quando está falando de HIIT, CIT ou exercícios que envolvem repetições, ok? Então, esse estudo é um estudo clássico, o estudo do Gaetanos, eu vou tentar explicar ele brevemente para vocês. O que os sujeitos fizeram? 10 sprints, aqui está o primeiro, e aqui está a descrição do último. Então, eles fizeram 10 esforços que duravam 6 segundos cada um e tinham pausa entre eles de 30 segundos. Bom, muito bem. Primeiro sprint, qual que é o comportamento dele? Muito semelhante ao anterior que eu mostrei, nós temos maior contribuição da fonte imediata, já era esperado, né? Temos uma alta contribuição glicolítica e o ATP que estava estocado lá também ajuda, ok? Bom, à medida que os sujeitos foram repetindo esses sprints, percebam que o tamanho do gráfico diminui. Isso acontece porque ocorreu uma redução na produção de potência na casa dos 27%. Bom, então, do primeiro sprint para o 10º, a habilidade de produzir potência dos sujeitos reduziu. Mas olha que curioso, a contribuição anaeróbia para ATPs reduziu muito mais. Então, eu tenho uma grande redução no suporte de energia, mas eu não tenho tanta redução de potência assim, né? E aí, no 10º sprint, a gente vai ver que tem maior contribuição de fosfato de creatina, uma queda brutal na contribuição glicolítica e aquele ATPzinho lá ainda dando a sua ajuda, ok? Bom, o que isso quer dizer? Olhando só por aqui, vocês vão dizer, Vitor, mas onde está o aeróbio? O aeróbio não foi medido nesse trabalho. No livro que eu comentei, né, o livro do Fabrício, ele relata sobre alguns estudos que ele está desenvolvendo, né? E esta contribuição aqui do ATP-CP parece estar contendo a contribuição aeróbia. Do primeiro para o 10º, parece que a contribuição aeróbia chega a 75%. Ou seja, parece que grande parte desta energia vem do metabolismo aeróbio, mesmo com exercícios de apenas 6 segundos. Ok? Então, o que explica essa elevada redução do ATP vindo de vias anaeróbias e uma redução não tão grande na potência?
provavelmente seja o aumento da contribuição aeróbia. Então é assim, ficou difícil de manter o exercício na fonte anaeróbia, a aeróbia vem para dar um suporte maior e assume esse papel, ok? Outro exemplo, mais ou menos sobre a mesma lógica, né? O trabalho do Bogdanis comparou sprints de 10 com 20 segundos e percebam que aqui a potência média ela cai 28% quando eu dobro a duração do esforço. Então, de 10 para 20 segundos, eu tenho uma queda de 28% de potência. Mas, na mesma comparação, a utilização anaeróbia de ATP caiu mais, caiu 51%. Bom, então é a mesma lógica do anterior, né? Se eu tenho uma queda de 51% na energia que está sendo utilizada, mas só caiu 28% de potência, quem é que veio ajudar? Bom, nesse caso, esse estudo relata que quem ajudou foi um aumento na contribuição aeróbia de energia de 27%, mesmo em esforços tão curtos quanto 10 a 20 segundos. Beleza? Bom, Vitor, mas e se o esforço durar um pouco mais, e se a gente for falar do modelo do CIT lá, né? Se vocês não viram a aula de tipos de HIIT e estão um pouco perdidos, volta lá no canal e acessa lá a aula sobre tipos de HIIT que eu explico direitinho. Bom, quando a gente fala de CIT, olha só que lógica interessante, né? O sujeito faz 30 segundos de um esforço ao out máximo, ok? O que se espera? Se espera uma depressão importante nas vias energéticas anaeróbias, né? ATP-CP e glicólise, né? O glicogênio. E esta redução seria parcialmente recuperada com pausas bem expressivas. Então, nesse trabalho aqui, isso é testado, né? Então, eu tenho 30 segundos de um esforço máximo e aí eu tenho 4 minutos para recuperar antes do próximo esforço. Qual que seria a tentativa de alguns sujeitos, né? Por exemplo, se eu perguntar como é que eu deixo um treino mais anaeróbio, vocês podem dizer, olha, aumenta a pausa, vai aumentar a recuperação da via energética e o próximo sprint vai conseguir ser tão anaeróbio quanto o primeiro. Bom, essa lógica não se confirmou, né? Então, mesmo com 4 minutos de recuperação, mesmo dando tempo de ter uma recuperação parcial considerável, né, depois desse primeiro sprint, ainda ocorre uma redução de potência de 18%, só que a redução anaeróbia é ainda maior. De novo, naquela mesma lógica, a contribuição anaeróbia reduz mais do que a perda de potência. Quem é que veio aqui para ajudar a manter potência do primeiro para o segundo? Tivemos então um aumento da contribuição aeróbia que ajuda no processo. Vitor, e se a gente adicionar mais um sprint? Esse trabalho do Trump, 96, mostra então que à medida que eu vou repetindo os esforços, mesmo muito curtos, mesmo intensidade máxima e mesmo com um grande intervalo entre os esforços, eu tenho uma contribuição aeróbia crescente que vem dos 20%, 25%, passa para 50%, aqui é meio a meio, até chegar aí a uma contribuição de 70% no terceiro sprint. O que mostra então que a contribuição aeróbia, que a via energética oxidativa, parece então ser mais rápida e mais eficiente do que se pensava e do que se esperava. Vitor, e se eu estiver falando de um HIIT curto, se eu estiver falando de um HIIT mais usual, um HIIT que tem sido mais frequentemente utilizado no ambiente de academia, no ambiente fitness? Bom, então esse trabalho excelente da Valéria Panissa mostrou o seguinte: 10 esforços de 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto a 100% da VVO2 máximo, ok? Então faz o sprint, recupera, faz o sprint e recupera. O que foi identificado nesse trabalho? Que o primeiro esforço é um pouco mais anaeróbio, apesar de ainda ser predominantemente aeróbio, mas no todo o treino se torna basicamente 70%, 70% do treino, da energia necessária para esse treino vem de vias oxidativas. E parece que existe um processo de progressão à medida que os esforços vão sendo adicionados, né? E aí alguns de vocês podem dizer o seguinte: ah, Vitor, beleza,
Mas isso é meio óbvio, né? Porque tu tá falando do esforço, mas tu também está considerando a pausa. Neste gráfico, a pausa está considerada na conta, né? Então a pausa é obviamente aeróbia, porque é de baixa intensidade ou é feita de modo passivo, né? Então ela é obviamente predominantemente aeróbia. E aí quando eu considero a pausa junto com o esforço, fica claro que o treino fica aeróbio. Mas o esforço em si, ele é anaeróbio. Não necessariamente. Nesse mesmo trabalho, os autores fizeram a conta e quando considerados apenas os esforços de 1 minuto, o treino ainda é mais do que 50% aeróbio. E aí, é claro, percebam o que eu estava falando lá no início, é complicado pegar este modelo de treino e dizer que esse treino é ou não é aeróbio, né? Quando ele é 50-50, 50-50. Né? Então, essa dicotomia do que é ou do que não é aeróbio ou anaeróbio, ela é complicada. A gente precisa olhar mais a fundo para saber o quanto é aeróbio, o quanto é anaeróbio. E, obviamente, seria mais interessante ainda olhar o quanto é anaeróbio lático, o quanto é anaeróbio lático e o quanto é aeróbio. Até mesmo o famigerado Tabata, em um modelo muito curto e altamente intenso, mostra um processo parecido, semelhante, né? Esse trabalho aqui tem dados não publicados ainda, é um trabalho que eu tenho a honra de fazer parte. E aí o que acontece? A gente percebeu que 170%, como sugerido no Tabata original, não dá para completar os 8 esforços, né? Mas é a única faixa de intensidade em que a gente ainda teria maior contribuição anaeróbia. Só que não dá para completar, né? Aí está o problema. Nas faixas de intensidade sugeridas, a gente vai ter maior contribuição aeróbia, portanto. Mesmo no Tabata, que é curto, mesmo no Tabata, que tem uma recuperação também muito curta. E isso parece não fazer diferença quando a gente compara não atletas, né? Nesse caso aqui eram universitários, ou podem considerar o pessoal que vai na academia aí, que não é atleta, quando a gente compara com ciclistas treinados, né? Então o padrão de distribuição energética é muito semelhante entre níveis de treinamento. Essa é outra informação bem legal, ok? Se ficou em dúvida com essa questão das faixas de intensidade no Tabata, lá na aula de tipos de HIIT eu também já falei sobre isso. Mas aqui reforço então, até mesmo o Tabata pode ser considerado como um treinamento aeróbio, mesmo sendo tão curto, mesmo sendo tão intenso. Beleza? Muito bem, mas Vitor, existe um momento onde o treino de HIIT pode ser predominantemente anaeróbio? É claro que tem. Essa imagem aqui eu peguei lá do livro do Fabrício, a referência está aqui embaixo da minha imagem. Peço perdão pela falha aí na formatação. Mas o que vale aqui é a informação, né? Vamos nessa. Se a gente pegar um treino de 4 séries de 6 segundos por 2 minutos, parece que a contribuição aeróbia fica só em 20%. Ou seja, seria um treino de HIIT predominantemente anaeróbio. Se a gente pegar o RAST, Running Based Anaerobic Sprint Test, né? Então, se a gente pegar o RAST, como é que funciona o RAST, Vitor? Eu não conheço. O RAST é proposto como teste, mas também tem sido utilizado como treino, né? Então, o sujeito dá 6 sprints de 35 metros, o que é bem curto, e para 10 segundos entre cada sprint. Então, 35 metros para 10, 35 metros para 10, faz isso 6 vezes. Este modelo de treino também é predominantemente anaeróbio, ok? E o Special Judo Fitness Test é um teste específico para judô, tem 3 blocos, um de 15 e 2 de 30 segundos. Ele também é um teste que por vezes é usado como treino, que mostra também predominância anaeróbia, ok? Algumas reflexões minhas sobre isso. Primeira delas, não é porque o anaeróbio não é predominante que ele não tem importância. Percebam aqui que estes valores aqui são relevantes no todo do processo, ok? Então não é porque o aeróbio não é determinante, não é o principal, que ele não contribui de maneira importante ou não está sendo ativado, não está sendo estimulado, ok?
Então, a função oxidativa é obviamente importante nesses modelos de treino também. Bom, segunda reflexão é que estes modelos que se mostraram anaeróbios, eles têm uma característica, eles são extremamente curtos, ok? Então eles duram pouco tempo, a maioria deles o esforço dura menos do que os 75 segundos mencionados lá mais cedo. E neste primeiro aqui tem um caso específico em que a pausa é absurdamente maior do que o esforço, né? Então, se eu quiser manter atividades com maior contribuição anaeróbia, talvez esse seja um ponto, manter esforços que são extremamente curtos, com pausas maiores, e isso talvez ajude, né? E aqui faço uma ressalva, estes dados aqui são para um RAST e para um Special Judo Fitness Test. Eu acredito que à medida que a gente vai repetindo outros RAST e outros Special Judo, esta contribuição aeróbia deve ir aumentando progressivamente à medida que as repetições vão acontecendo. Eu procurei, não achei essa informação. Se vocês têm, por favor, manda para mim. Eu ia adorar ler esse tipo de informação. Beleza? Muito bem, pessoal. Chegamos no ponto mais prático, né, mais aplicado, que é o grande e daí de tudo isso. Beleza, Vitor, eu entendi os pontos anteriores, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha prática? O que isso tem a ver com a minha prescrição, com o meu cotidiano profissional? Como é que eu tenho que entender tudo isso que tu está falando para aplicar isso no meu dia a dia, né? Então eu vou tentar ilustrar aqui alguns tópicos, obviamente vocês sabem que provavelmente existem outros, mas neste perfil de aula a gente fala de alguns pontos apenas, ok? Primeiro ponto. É comum, e este aqui é um estudo publicado numa revista relativamente boa, é comum classificar modalidades esportivas como sendo predominantemente anaeróbias, com alta contribuição dos fosfagênios ou alta contribuição glicolítica, e indicar que essas modalidades têm baixa contribuição aeróbia. Então, nesse trabalho, por exemplo, os autores indicam que luta olímpica, que esgrima, boxe, MMA e até mesmo o basquete, que é uma modalidade coletiva, apresentam maior contribuição das vias anaeróbias. Mas isso não é necessariamente verdade, né? Então, a gente precisa entender essa lógica na seguinte perspectiva, pelo menos é a que eu vou recomendar, né? A gente vai tentar classificar o aeróbio e o anaeróbio como o que é predominante e o que é determinante de uma determinada modalidade. Então, quando vocês vão prescrever treino para modalidades esportivas ou até mesmo na academia, vale a pena classificar se a função aeróbia ela vai ser considerada predominante ou determinante do desempenho do seu sujeito. Beleza? Então, como é que funciona isso, Vitor? Vamos lá, deixa eu tentar dar alguns exemplos. Se eu pegar a luta ela é predominantemente aeróbia, seguindo aquele mesmo modelo conceitual que eu vim apresentando antes. A luta é predominantemente aeróbia. Mas o que determina quem vence a luta? O que determina é o nocaute, é a contundência dos golpes, é o número de pontos. E estes golpes que geram pontos, que geram nocautes, eles têm um perfil mais anaeróbio. Então, olha, a luta ela é predominantemente aeróbia, mas o que determina a vitória é o componente anaeróbio. Entenderam? Então, o que eu preciso? Eu preciso pegar o objetivo do sujeito. O objetivo do sujeito é correr 10 quilômetros. Bom, talvez então o componente aeróbio seja tanto predominante quanto determinante, certo? E aí eu vou fazer as minhas escolhas de prescrição de exercício pensando naquilo que é predominantemente e determinantemente aeróbio, ok? E aí eu faço essa relação na hora de tomar as minhas decisões. Um outro ponto essencial para entender a importância desses conceitos e o porquê que eu considerei essa aula como uma aula importante a ser ministrada e divulgada é que é muito frequente
o pessoal que pensa ainda no modelo clássico de periodização, que separa em período geral, período específico e assim por diante, até mesmo na academia o pessoal faz isso, né? O pessoal entende que nessa fase geral é preciso usar mais volume. Minha crítica não é quanto a isso. A minha crítica é, o pessoal associa esta fase geral, ou o que chamam de lastro fisiológico, né, a uma necessidade de usar exercícios aeróbios clássicos, entre aspas, né? Então, nesse momento aqui, o pessoal ignora todos os objetivos, a característica da modalidade, a característica do aluno e coloca o sujeito a fazer contínuos moderados, contínuos intensos. E eu não tenho nada contra isso, não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que não precisa. Professor, então, se eu tenho um atleta de uma modalidade intermitente, eu posso fazer este lastro fisiológico, este ganho aeróbio inicial com uma atividade também intermitente? É claro que pode. Então, este entendimento é importante, né? Pensa há um tempo atrás, né? Atletas de futebol voltando das férias, né? Começando uma pré-temporada, longas corridas em volta do campo, longas corridas em volta da pista, lutadores fazendo trabalhos de exercício de longa duração e baixa intensidade. Eu entendo o processo de progressão, mas não precisa ser desse jeito. Esse processo pode ser feito com atividades intermitentes que são mais próximas às demandas da modalidade. Esse processo pode ser feito com atividades intermitentes que vão trazer menor demanda de tempo, né, para esse componente e vão trazer os ganhos aeróbios que os sujeitos precisam. E, inclusive, essa atividade intermitente pode ser de alto volume. Eu posso ter treinos aeróbios intermitentes de alta intensidade com grande volume, não tem problema quanto a isso, né? O problema é entender que existia antigamente, pelo menos eu percebi isso em algum momento, existia uma obrigatoriedade de ter um período em que eu fazia treinamentos com característica aeróbia clássica, vamos chamar assim, que são aqueles contínuos moderados, contínuos intensos. Reforço, não estou dizendo que não pode fazer, não estou dizendo que não faça, não estou nem dizendo que é ruim. Eu só estou dizendo que a gente pode usar os exercícios intermitentes de alta intensidade, inclusive nessa perspectiva, que eles vão ser efetivos, vão diminuir o tempo da sessão, vão permitir que tu dê mais atenção ao técnico tático, vão permitir que o aluno da academia dê mais atenção à força e potência, quando tu vai usar treinamento concorrente, quando o sujeito treina só 2 vezes na semana. Então, em diferentes momentos, não ser obrigado a usar exercícios mais longos pode ser útil, ok? Bom, e por fim, como eu já adiantei falando aí no último slide, eu tenho, obviamente, a partir do HIIT, melhoras neuromusculares, eu obviamente tenho adaptações no sistema anaeróbio, mas eu não posso ignorar que este é um excelente modelo de treinamento para as adaptações aeróbias também. Então, resumindo e respondendo a pergunta de antes, a maior parte dos HIITs é predominantemente aeróbio, a maior parte deles traz inúmeros benefícios e adaptações no sistema cardiorrespiratório, no sistema oxidativo, e essa é uma excelente ferramenta para a gente utilizar nos nossos treinos. Então, a partir de agora, a gente para de dizer que futebol é anaeróbio, a gente para de dizer que luta é anaeróbia, a gente para de dizer que HIIT é anaeróbio, e a gente entende que essas modalidades e que esses modelos de treinamento têm importante contribuição aeróbia, na maioria dos casos, com predominância. Beleza? E aí, a aula foi massa? Ajudou? Me dá um feedback aí, se possível, e manda para quem vocês acharem que deveria assistir essa aula, beleza? A gente volta na semana que vem, toda semana uma aula dessas, e eu espero que tenham gostado. Um grande abraço!